Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 24º domingo do tempo comum. Estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus, mês que relembra para nós a centralidade da Palavra de Deus na nossa vida. Mês que relembra para nós que a Palavra de Deus quer ir formando o nosso coração de discípulos missionários. Dom Jerônimo dizia: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Temos diante de nós no Evangelho um texto tirado do capítulo 8º do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Amados e amadas de Deus, esse texto do Evangelho de hoje, tirado do capítulo 8º do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 27 a 35, ele marca um divisor de águas no Evangelho de São Marcos. Se nós olharmos bem na primeira parte do Evangelho, existem muitos milagres, muitos sinais que Jesus realiza, onde Jesus vai se manifestando como Messias, como Filho de Deus. O Evangelho de São Marcos começa dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, onde o Filho de Deus vai se manifestando, onde o Filho de Deus chama os discípulos, onde ele vai realizando tantos milagres, tantos sinais. Agora é o momento em que um homem diz quem é Jesus. Na primeira parte, se percebermos bem, os demônios sabem quem é Jesus, mas os homens não. No meio do Evangelho agora, Pedro diz quem é Jesus. Jesus está na região de Cesareia de Filipe e no caminho pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quer dizer, o que o povo fala a meu respeito? Então eles respondem: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Quer dizer, Jesus é colocado na perspectiva dos grandes profetas do Antigo Testamento. Jesus é colocado na perspectiva de um grande profeta. Era o paradigma que se tinha naquela época para ler o mistério de Jesus, para ler alguém como Jesus, um grande profeta. Mas Jesus vai além e pergunta agora aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, vocês que estão comigo, vocês que vão pelas vias da Palestina comigo, vocês que escutam a minha pregação, vocês que veem os milagres que eu faço, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? Então Pedro responde: tu és o Messias.
Pedro responde, amados e amadas de Deus, que Jesus é o ungido de Deus, que Jesus é aquele esperado pelo Antigo Testamento, pelas Escrituras, que Jesus era aquele que Israel daquela época esperava. Israel esperava o Messias, esperava alguém que viesse da parte de Deus. É claro que não se tinha clareza que o Messias fosse filho de Deus naquela época, nas expectativas messiânicas do Antigo Testamento. Pedro diz que Jesus é o Messias, era aquele, o esperado do Antigo Testamento, que Jesus é o Messias. E é interessante agora a resposta de Jesus. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Quer dizer, Jesus pede segredo aqui, aquilo que chama no Evangelho de São Marcos, segredo messiânico. Pedro diz quem é Jesus, Jesus proíbe que revelem quem ele é. E Jesus então começou a ensiná-los dizendo, quer dizer, ele mostra que ele é o Messias, mas que tipo de Messias ele é? O Filho do Homem. Jesus então diz que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias, mas o Messias servo. O seu messianismo não é um messianismo triunfante, ele é o Messias servo, o Messias que devia sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, ser morto e ressuscitar. Aquilo que aconteceu com ele, a sua morte, o seu sofrimento, é o que nós ouvimos na expectativa messiânica da primeira leitura, o texto do profeta Isaías, onde o profeta Isaías, nesse capítulo 50, dos versículos de 5 a 9, fala de um servo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás, ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Quer dizer, um servo que sofre, um servo que é perseguido, um servo que sofre pela sua fidelidade a Deus, um servo sofredor. O messianismo de Jesus é o messianismo do servo, é o messianismo nessa linha das profecias de Isaías, do Messias que sofre, do Messias que é servo, do Messias que sofre, do Messias que faz da sua vida um dom de amor, um dom de serviço. Diz o texto do Evangelho, ele dizia isso abertamente, quer dizer, Jesus falava isso abertamente, que ele era o Messias, mas o Messias servo. E então diz o texto do Evangelho, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. No fundo, o que Jesus diz, coloca-te atrás de mim, Pedro. Você não tem a visão de Deus, você não querendo que eu morra, de que eu seja o Messias servo, você não está pensando segundo Deus, mas você está pensando segundo os homens. E Jesus diz, coloca-te atrás de mim, quer dizer, quem é o discípulo? O discípulo é aquele que vai atrás de Jesus. No fundo, Jesus está dizendo para Pedro, te torna discípulo, Pedro. Se coloque atrás de mim. O discípulo é aquele que vai atrás de Jesus, buscando plasmar a vida e a existência segundo Jesus. Pedro, não querendo que Jesus morra, Pedro tem aqui a mentalidade de Satanás. Satanás é aquele que tira o homem do caminho de Deus. Pedro não tem a mentalidade de Deus. Continua. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que o caminho dele é também o caminho do discípulo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quer seguir Jesus, renuncie a si mesmo, renuncie a sua forma mundana de pensar, renuncie a sua forma de pensar segundo o mundo. Tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, o discípulo é aquele que vai atrás de Jesus, vai atrás de Jesus buscando plasmar a vida, a existência segundo Jesus. Esse é o discípulo.
E continua Jesus, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Quem se agarra à sua vida ciosamente perde a vida. Agora, quem faz da vida um dom de amor, um dom de serviço, quem perde a vida por causa de Jesus Cristo e por causa do anúncio e do testemunho do Evangelho, este salva a vida. Amados e amadas de Deus, que o encontro com esta palavra de Deus, que o encontro com este Evangelho nos ajude a percebermos que Jesus é o Messias servo. Esta pergunta também do Evangelho hoje é feita a nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus é verdadeiramente para nós o Filho de Deus que assumiu o caminho de servo, de servidor e fez da vida um dom de amor, um dom de serviço. Este é verdadeiramente Jesus para nós. Nós temos consciência que a nossa vida é um caminho de seguimento de Jesus, que o caminho do discípulo é seguir Jesus, é se colocar atrás de Jesus, buscando plasmar a vida, buscando plasmar a existência segundo Jesus. Nós temos consciência que este é o nosso caminho, que o nosso caminho é um caminho verdadeiramente de doação da vida por amor. Aquilo que São Tiago diz na primeira leitura, na segunda leitura, São Tiago mostra para nós que a nossa fé, ela precisa se manifestar através das obras. A fé ela se torna visível através do nosso fazer, através do nosso testemunho. E São Tiago mostra aqui a importância da caridade. O irmão que está com fome, o irmão que necessita concretamente do seu amor e você não o ajuda, você diz para o irmão, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade. E São Tiago diz, mas sem lhe dar o necessário para o corpo, que adiantaria isso? Quer dizer, a fé, ela se torna concreta através da caridade, através das nossas pequenas e grandes ações do dia a dia, mas principalmente através da nossa caridade, indo ao encontro do outro, da outra, do irmão, da irmã, que necessita, que clama pelo nosso amor. Então, que a nossa fé, que o nosso crer em Jesus Cristo tome forma concreta, num caminho bonito de discipulado, mas um caminho bonito de discipulado que tenha incidência na nossa vida, nas pequenas e grandes atitudes, que nós manifestemos através das nossas obras, que nós manifestemos principalmente através da nossa caridade com os pobres, com os necessitados, que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.